Eu, como o primeiro colocado no exame simulado da província. Mas durante o vestibular, entreguei uma folha de respostas em branco e saí da sala. Apenas uma hora depois, o sol implacável varrerá o planeta azul. Naquela época, todos os seres vivos no mundo, as plantas se transformarão em monstros para a humanidade. Somente aqueles que se tornarem portadores de habilidades mutantes poderão sobreviver neste mundo. Embora na minha vida anterior eu tenha tirado a nota máxima no vestibular, mas, no final, por não ter habilidades, acabei me tornando ração para os monstros. Agora, a primeira coisa que fiz ao renascer foi ir ao zoológico Tianhai para encontrar o dragão negro das trevas, uma fera anômala de nível 3S que ainda não havia sido derrotada, e matá-lo, para tomar a mutação estranha dentro dele, e absorver para me tornar um portador de habilidades. Em seguida, eu parei um táxi na estrada, sob a tentação de pagar mais. O motorista também mostrou habilidades de condução quase divinas, e levou apenas metade do tempo para chegar ao destino. Como ainda há pessoas vindo visitar agora, o bilheteiro já estava preparado para ir embora. Ao me ver se aproximar, um olhar de descontentamento passou rapidamente por seus olhos. Faltam meia hora para o fechamento. Você tem certeza de que quer entrar e ver por meia hora? Não consegui evitar de franzir a testa. Meia hora claramente não é suficiente. Eu vou percorrer todo o zoológico. Sendo assim, então só posso tentar restringir a área, para não ser interrompido por ninguém. Eu comprei todos os ingressos de uma vez. De qualquer forma, quando chegar amanhã, esse dinheiro não passará de um monte de papel sem valor. Que idiota! Observando minha figura se afastar, o bilheteiro começou a murmurar atrás de mim. Ao ver isso, não fui discutir. Apenas lhe lancei um olhar de compaixão. Em seguida, caminhei rapidamente para dentro do recinto. Após entrar no recinto, olhando para o que me bloqueava à frente, não hesitei nem por um momento. Tirei diretamente o grande martelo que havia preparado. Usando toda a minha força, bati com força na borda do vidro, com o som de algo se quebrando. Eu me virei e pulei para dentro, tirando a faca de cozinha da mochila. Apontei para o animal no tubo e comecei a disparar. Em apenas mais 20 minutos, eu facilmente cobri metade do tubo, mas ainda não encontrei o corpo original do dragão negro das trevas antes da mutação. O tempo passava a cada segundo. Meu coração estava cada vez mais ansioso. Eu continuava me escondendo e caçando dentro do zoológico. Quando restavam apenas 3 minutos, uma sombra negra passou rapidamente pela minha visão, e isso prendeu firmemente minha atenção. O dragão de Komodo, segundo informações, é uma das espécies mais atraentes que existem. Pode atingir de 3 a 4 metros de comprimento, pesando cerca de 150 quilos, com uma velocidade máxima de até 30 km por hora. O painel informativo pendurado no vidro continha informações sobre. Meus olhos brilharam instantaneamente. Se não me engano, o dragão negro das trevas, antes de atingir o nível 7, ainda não tinha a aparência de um dragão. Parece que esta criatura gigante é 80% semelhante a isso. Parece que essa criatura gigante é muito provável que seja a verdadeira forma dela antes da mutação. Olhei para a tela do celular, restando apenas 3 minutos. Eu não tive tempo para pensar mais. Levantei o martelo e bati com força no vidro, acompanhado de um estrondo ensurdecedor. O vidro se despedaçou em pequenos fragmentos que caíram no chão. Olhando para a criatura gigante que estava deitada no chão dormindo, eu não me importei que estava no 13º andar. Eu simplesmente me virei e pulei sobre a grade, sentindo a dor que vinha do meu tornozelo. Eu franzi a testa instintivamente, depois de me esforçar para me levantar do chão, quando o dragão de Komodo realmente apareceu diante de mim. Foi então que percebi que era tão enorme, um corpo colossal de quase 4 metros, com dentes afiados à mostra. Mas mesmo assim, eu não senti medo algum. Estendi a mão e comecei a procurar dentro da mochila. No momento seguinte, uma motosserra ensanguentada apareceu em minha mão. O dragão de Komodo que estava ao lado da piscina lentamente abriu os olhos. Ele claramente foi acordado pelo barulho ensurdecedor da motosserra. Aqueles olhos de um amarelo pálido estavam cheios de fúria de caça. Olhando para a contagem regressiva na tela do celular, restava apenas 1 minuto. Ao ver essa cena, levantei a motosserra e decidi atacar, frente ao enorme corredor ensanguentado que se aproximava. Não escolhi me esquivar. Em vez disso, coloquei meu braço à frente. Uma dor aguda instantaneamente surgiu, olhando para minha mão esquerda, que estava presa com firmeza. Embora estivesse tremendo de dor, meu rosto exibia um sorriso de loucura. Animal é animal. Propositalmente deixei uma brecha e ele realmente caiu na armadilha. Não pude me importar com a dor que vinha do meu braço esquerdo. Sem hesitar nem um pouco, a motosserra na minha mão foi em direção ao pescoço do Komodo. Cortou com força. No momento seguinte,
A voz rouca do médico de repente ecoou. Sangue de cor marrom avermelhada. O sangue jorrou imediatamente da ferida no pescoço. Uma dor intensa fez com que ele tivesse que cuspir o braço que estava na boca. Queria loucamente lamber e experimentar sua própria ferida. Mas mesmo que sua língua estivesse se estendendo, ele ainda assim não conseguiria lamber o pescoço. O sangue que fluía rapidamente o deixou tonto. Ao ver isso, minha batalha se intensificou. Ao ver essa cena, um traço de medo passou pelos olhos do Komodo. Ele virou seu corpo e começou a correr para trás. Queria correr enquanto olhava para o cronômetro que restava apenas 20 segundos. Eu corri freneticamente em direção ao Komodo. Cheguei diante do gigante rio. Levantei a motosserra. A motosserra desceu com força. Quando o cronômetro chegou ao último segundo, a cabeça do Komodo finalmente foi cortada de forma decisiva. Quando a luz nas pupilas do gigante se apagou completamente, um ponto de luz quase invisível a olho nu flutuou para fora de seu corpo. Concentrou-se dentro do meu corpo. No momento em que a cabeça do gigante foi cortada, o efeito da adrenalina finalmente desapareceu. A grande perda de sangue do meu braço esquerdo e as toxinas injetadas em meu corpo. Uma forte sensação de tontura fez com que minhas pernas ficassem fracas. Caí descontroladamente no chão, sentindo dores intensas em todo o corpo. Mesmo com ferimentos tão graves, já seria suficiente para matar uma pessoa. Mas eu, deitado no chão, acabei rindo para o céu. Assim como no céu de sempre, o sol implacável desapareceu de repente, substituído por uma roda de sol negro pendurada no céu. Os gritos de vários animais ao redor começaram a ecoar. Embora a consciência estivesse se tornando turva, eu sabia muito bem que o mundo estava começando de novo. Enquanto o mundo passava por uma mutação estranha, aquelas pequenas luzes negras que se reuniram antes, neste momento, também estavam ativas dentro de mim. Uma dor indescritível. Até mesmo me fez acordar, que estava quase em coma. Acordou-me com uma dor intensa. Apenas sentia que os meus ossos pareciam estar sendo constantemente esmagados, e então reorganizados. Em meu braço esquerdo, que estava em um estado confuso de carne e sangue. Agora, escamas de dragão negras estavam surgindo continuamente. Nas minhas costas, um par de asas de dragão vermelho-pretas romperam meu corpo na posição das escápulas. No próximo momento, 2 chifres de dragão negros cresceram em minha cabeça. Neste momento, eu me sinto como se estivesse no inferno. Incontáveis tormentos varrem meu corpo. Justo quando a vida estava prestes a se esgotar, o coração foi iluminado por pontos de luz negra. Num instante, este coração gelado começou a bater violentamente. A poderosa vitalidade da linhagem draconiana transformou-se no coração de um dragão. Não sei quanto tempo se passou. A dor profunda finalmente começou a se dissipar lentamente, sentindo a força preenchendo meu corpo. Um leve sorriso surgiu em meus lábios. Em seguida, verifiquei as informações do meu painel. Nível 1, habilidades iniciais. Ponto de morte, absorção de alma 3S. Transição nas sombras 3S. Ressonância das trevas nível 35. Derretimento, talento 3S, linhagem draconiana. Imunidade mágica. Ao ver que todas as minhas habilidades eram 3S, meus olhos estavam cheios de surpresa. Habilidades 3S, as mais raras entre as habilidades. Mesmo que apenas um deles despertasse, todos podem se tornar seres acima de milhares. Desde que no processo de crescimento, o observador do céu, no futuro, certamente se tornará um grande chefe que pode dominar uma área. Mas os 5 poderes que despertei agora, todos são de nível 3S. Não é de se admirar que uma pequena criatura como o caranguejo gigante, no futuro, pode crescer e causar temor. O dragão negro das trevas. Depois de torcer o pescoço, eu saltei do chão. A poderosa capacidade de regeneração da linhagem draconiana já havia curado todas as feridas que tinha sofrido antes. Todas curadas. O sol negro desapareceu. A primeira rodada de asas já terminou? Observando a luz do sol que se espalha novamente pelo céu, eu fechei levemente os olhos. Então, os gritos começaram a soar incessantemente ao meu redor. Um sorriso involuntário passou pelos meus olhos. Se não me engano, devido à presença de muitas feras anômalas, o zoológico Tian'ai deve ser um dos lugares com mais feras anômalas na cidade. Quero aumentar rapidamente meu poder. O zoológico Tian'ai é, sem dúvida, um dos melhores lugares. Embora os animais dentro do recinto já tenham sido massacrados por mim, mas as feras anômalas restantes ainda são um número considerável. Ao me aproximar do corpo do gigante, eu me inclinei levemente, estendi a mão e puxei sua cauda. Em seguida, puxei com força. Sob a pressão da energia acumulada, uma coluna vertebral branca foi instantaneamente removida. Balancei a antiga espada branca que tinha em mãos, sentindo a ressonância que dela emanava. Eu a senti satisfeito.
observando ao redor aqueles que romperam as barreiras das jaulas e estavam vagando pelo parque. Eu, excitado, passei a língua pelos lábios. A caça havia começado. Em seguida, cheguei à primeira área, a sala dos tigres. Habitava aqui um tigre siberiano que ninguém ousava desafiar. Este tigre siberiano, após a mutação, tornou-se um tigre branco da lua negra de nível S. Eu, naturalmente, não deixarei passar essa grande captura. Quanto mais eu avançava, o rugido do tigre se tornava cada vez mais alto. Junto com isso, veio um forte cheiro de sangue. Depois de sentir um pouco, não pude deixar de franzir a testa. Esse cheiro de sangue parecia não vir de uma única fonte, mas sim, parecia mais com o cheiro de sangue humano. Depois de andar mais um pouco, de fato, ouvi no rugido do tigre alguns sons de choro e gritos misturados. A rede de ferro que originalmente servia como isolamento já havia sido rasgada, criando uma abertura. No chão coberto de sangue, estavam espalhados alguns galhos quebrados e restos de paredes. É evidente que aqui ocorreu recentemente uma caçada mortal. Segui na direção das manchas de sangue. Um enorme tigre de pelagem completamente branca estava animadamente atacando um rim. Era claramente uma postura de caça. Diante dele, havia um grupo de estudantes encolhidos no canto. Eles estavam vestidos, e todos usavam o mesmo uniforme escolar. Este é o uniforme da escola secundária 2. Quando percebi o que estavam vestindo, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu também sou da escola secundária 2. Mas eu não fui apressado em ir ajudá-los. Pelo contrário, ao ver o grupo encurralado pelo tigre branco da lua escura, eu, na verdade, levantei uma sobrancelha com interesse. O amor entre colegas não existe. Eu me lembro de ser encurralado inúmeras vezes na porta do banheiro e ser insultado com palavras excessivas. Meus pais falecidos. Claro que eu também já me rebeli. Já relatei isso aos professores. Mas o que recebi foi uma vingança ainda mais severa. Além disso, por ter uma personalidade mais fria, eu não era muito querido pelos professores. Até mesmo a vaga de admissão automática foi forçosamente tirada de mim. Essas pessoas já deveriam estar mortas. Mortas nas garras do tigre branco, sendo engolidas vivas. Era a forma de morrer que mais se adequava a eles. Justo quando eu estava prestes a apreciar a próxima caça, uma figura na multidão fez meu coração hesitar. Como ele também está aqui? Quando sua qualificação para a bolsa foi retirada, ele era o único na turma, o único que decidiu se levantar para lutar contra isso. Embora ele estivesse apenas cumprindo seu dever como monitor, mas essa bondade deveria ser recompensada. Chamem a polícia. Vocês são todos idiotas? Olhando para o tigre branco que se aproximava, Liu Will, como professor responsável, apontou o dedo para os alunos e começou a gritar. Aqui não há sinal. Olhando para a tela que mostrava sem sinal, os alunos presentes se entreolharam. Após a recente chegada do dia negro, não importava a marca do celular, todos, sem exceção, estavam sem sinal. Droga, vocês precisam pensar em algo rápido. Eu sou o herdeiro do grupo Ju. E ainda fui aceito na Universidade Ukin. Eu não posso morrer de jeito nenhum. Com esse uivo ensurdecedor ao fundo, a linguagem trêmula de um porco, ele se dirigiu diretamente para trás da multidão, para poder se exibir na frente dos outros. Ele fez de tudo para subornar o professor, até usou o poder da família. Foi assim que conseguiu uma vaga de admissão direta na Universidade Ukin. Se eu morrer aqui, todo o meu esforço anterior não terá sido em vão? Desde que me protejam para eu sair vivo, eu recompensarei cada um de vocês com 1 milhão. Em meio ao pânico, eu só consegui usar o meu método mais familiar, jogar dinheiro nas pessoas. No entanto, o truque que sempre funcionou, desta vez falhou completamente. Não se preocupe com a inspeção da nação draconiana. Não deve demorar muito para o sinal voltar. Neste momento, Liu Will, como professor, finalmente se acalmou. Apenas nós, essas pessoas. É claramente impossível derrotar este tigre. Sendo assim, se quisermos ganhar tempo, só resta uma maneira de fazê-lo se saciar. Assim que o tigre estiver satisfeito, ele provavelmente não nos atacará mais. Ao ouvir isso, muitos estudantes brilharam os olhos. Mas nós também não temos comida. Mas logo alguém levantou uma dúvida sobre isso. Eu já pensei sobre isso há muito tempo. Olhei para a multidão à minha frente. Liu Will de repente mostrou um sorriso estranho. Não é tudo isso comida? Assim que essas palavras foram ditas, os estudantes presentes mudaram de expressão. Eles não são idiotas. Naturalmente, eles puderam entender o que isso significava. O professor queria que eles se comportassem como tigres. Eu sei que vocês podem não entender. Liu Will ajustou os óculos, com uma expressão cheia de pesar. Mas para que mais pessoas possam sobreviver, esse sacrifício é necessário. O tempo é curto.
Eu vou indicar os candidatos. Se metade das pessoas concordar, está aprovado. A primeira pessoa a ser sacrificada é Bai Lin. Portanto, vamos esperar eles reagirem. Liu Yu apontou para a última figura na fila. O nome já escolhido saiu de sua boca. Os alunos presentes não puderam evitar trocar olhares. Viram a hesitação nos olhos um do outro. Pudesse dizer que cada pessoa aqui já recebeu ajuda de Bai Lin. Mas quando ouviram os passos cada vez mais próximos do tigre branco da lua escura, o medo em seus corações finalmente superou aquela gratidão. Sem hesitação alguma, todos levantaram as mãos em uníssono. Aprovado por unanimidade. Ao ver essa cena, Liu Yu assentiu satisfeito. A razão pela qual escolheram Bai Lin como alvo é porque Zhu Yu veio pagar o saldo devedor. E foi justamente visto por Bai Lin. Vocês me escolheram. Diante da cena à minha frente, os olhos do trabalhador estavam cheios de decepção. Parecia estar um pouco envergonhado. Muitas pessoas desviaram o olhar para outro lugar. Não ousavam encarar seu olhar. Como líder de classe, você deveria ter o espírito de se sacrificar pelos outros. Vendo essa cena, Liu Yu também temia que surgissem ideias inesperadas. Ele rapidamente endireitou a expressão. Continuou a pressionar com um senso de justiça. Não se preocupe, todo ano no dia da sua morte, nós iremos acender incenso para você. Depois de dizer isso, ele pegou a corda. Olhou para aqueles alunos altos ao seu lado. O que estão esperando? Rápido, amarre-o. Levante-o e leve até o tigre. Alguns alunos chamados hesitaram por um momento, mas acabaram cerrando os dentes e avançando, olhando para os meninos que se aproximavam. Bai Lin recuava constantemente, mas logo foi encurralado na parede, sem para onde ir. Depois que você morrer, não venha nos procurar. Nós também estamos sendo forçados. Depois de deixar uma frase no ar, o estudante que liderava levantou a pedra que tinha na mão. Ele queria atingi-lo na cabeça. No entanto, no momento em que ele levantou a pedra, ele de repente sentiu uma dor no peito. Olhando para baixo, uma antiga espada pálida surgiu de repente atravessando seu coração. A lâmina foi retirada. O sangue jorrou incontrolavelmente, como se tivesse chovido sangue. O cheiro fresco de sangue fez o tigre branco Yui, que estava não muito longe, abanar a cauda animadamente. A energia espiritual aumentou. Sentindo a energia espiritual crescendo dentro de si, um lampejo de surpresa sutil passou pelos meus olhos. Após a chegada do dia negro, as feras anômalas e os portadores de habilidades podem aumentar seu poder através do assassinato mútuo. Assim, aumentar sua própria força. O massacre entre humanos não traz experiência. No entanto, após matar aquele estudante há pouco, a energia espiritual dentro de mim aumentou visivelmente uma parte. Quando vi as informações no painel de habilidades, percebi que era a habilidade de absorver almas que eu havia adquirido. Após matar qualquer unidade, eu poderia absorver sua força espiritual para meu próprio uso. Ao mesmo tempo, os alunos presentes finalmente viram claramente a aparência do visitante. Ficaram paralisados no lugar. Porque sobre a visita ao zoológico, eles aparentemente não me informaram. Especialmente o professor da turma. Estava com uma expressão de quem viu um fantasma, em silêncio. Você realmente se atreve a matar? Olhando para o corpo no chão que ainda estava convulsionando. Não pude deixar de rir friamente. É só um animal que matei. Não fique tão marcado. Senão, quando for a sua vez, você não vai acabar se assustando. E se mijar nas calças? Isso é um crime. Eu aconselho você a largar a arma rapidamente e se entregar logo. Talvez ainda consiga uma pena mais leve. Após o choque inicial, Liu Yu rapidamente se acalmou. A lição do poder imponente colorido. Mas quando viu a frase do ceifador no chão, suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente. Guogu Zhao, impaciente, interrompi suas palavras. Olhei rapidamente para a multidão à minha frente. Meus olhos se estreitaram levemente. Embora esse grupo de pessoas não fosse composto por portadores de habilidades, eles ainda deveriam ser capazes de fornecer uma boa quantidade de energia espiritual. O que você quer fazer? Ao perceber aquele olhar frio passando sobre mim, Liu Yu sentiu como se estivesse caindo em uma caverna de gelo. Suas costas já estavam encharcadas de suor frio. Eu sorri, tranquilizando o professor. Eu sei que seu método é para o bem de todos. Sacrifícios em menor número podem salvar mais pessoas? Ao ouvir isso, o coração de Liu Yu finalmente se acalmou. No entanto, justo quando ele estava começando a relaxar, minha próxima frase, de fato, fez seu coração acelerar novamente. Apenas acho que um educador deve dar o exemplo. Você não acha que aquele professor não pode agir assim? Isso não é justo. Ao ver Liu Yu se aproximando com a espada antiga, Liu Yu não pôde deixar de gritar. Ao ver isso, parei meus passos. Inclinei levemente a cabeça. Já que você acha que não é justo,
Vamos escolher da maneira mais justa, com uma votação. O que acha? Liu Yu abriu a boca, como se quisesse dizer algo, mas eu não lhe dei a chance de falar. Aqueles que concordam em deixar Liu Yu ser o líder, levantem a mão. Em relação a essa situação, os alunos presentes já estavam acostumados. Sem hesitar, levantaram as mãos. Afinal, contanto que aquele azarado não seja eles, qualquer um serve. Vocês não podem agir assim. Eu sou o professor de vocês. O silêncio sobre a vaga de admissão foi meu erro. Peço desculpas a vocês. Por favor, me perdoe desta vez. Tudo bem, vocês realmente acham que eu morri? Aquela tigresa vai deixar vocês em paz? Não sonhem. Me salve, Liu Yu, forte e capaz de se curar rapidamente. Até mesmo minha mente ficou confusa, rugindo loucamente em voz alta. No entanto, no momento seguinte, os xingamentos pararam abruptamente. Segundo relatos, uma antiga espada branca forjada a partir de ossos passou silenciosamente entre suas vértebras. Liu Yu segurava firmemente sua ferida. Estendeu a mão, querendo dizer mais alguma coisa, mas só conseguiu emitir um sussurro incompreensível, um som mudo de vento. Eu fui silenciosamente até ele. Levantei-o completamente e o joguei a vários metros de distância, caindo precisamente diante do tigre branco da lua escura, focando em Liu Yu, que rolava em sua frente. O tigre branco da lua escura soltou um grito de excitação para o céu. É evidente que está muito satisfeito com este delivery que chegou até ele. Vendo aquelas presas ferozes se aproximando cada vez mais, Liu Yu não se importava mais com o ferimento que ainda sangrava. Ele agitava as mãos freneticamente, tentando espantar a besta colossal à sua frente. No entanto, diante do tigre branco da lua negra, essas lutas eram apenas em vão. O som de ossos sendo triturados logo se seguiu. Foi apenas um instante. Um grito angustiante. O som ecoou por todo o zoológico. Esta cena cruel fez com que todos os presentes desviassem o olhar. Não suportavam mais continuar assistindo. Isso é um desperdício. Eu, que estava tão interessado em observar toda a cidade, ao ver que o tigre branco da lua negra havia comido apenas metade, e depois chutou a comida para o lado, não pude deixar de balançar a cabeça. Você realmente está em silêncio? O profissional de colarinho branco atrás dele. Finalmente, neste momento, ele se pronunciou. Na sua memória. Embora eu seja geralmente reservado, meu coração, no entanto, é bondoso. Sou uma boa pessoa. Mas agora eu não tenho nada a ver com a imagem que ele tem de mim. Não sou nada parecido. É como se eu tivesse voltado do inferno. Como você pode achar que eu fui longe demais? Eu levantei uma sobrancelha. Eu acho que você está certo, mas o que me surpreendeu foi... O profissional de colarinho branco balançou a cabeça. Se eu não estou enganado, essas mudanças, com certeza não acontecem apenas no zoológico. O mundo lá fora deve ter se tornado um inferno. Além disso, você ainda é meu salvador. Mesmo que você esteja realmente errado, eu ainda estarei ao seu lado. As ações desses chamados colegas já o fizeram ver a verdadeira natureza humana. A justiça que ele defende não passa de uma piada ridícula. No momento em que ele percebeu isso, o profissional de colarinho branco sentiu uma súbita sensação de queimação dentro de si. Após a queima como uma erupção vulcânica, em seguida, veio o frio penetrante que reidrata. O forte impacto do gelo e do fogo, quando ele imediatamente caiu em um estado de coma. Também pode despertar. Ao ver sua aparência, nos meus olhos, passou rapidamente uma surpresa sutil. No início do apocalipse, despertou duas habilidades de uma só vez. É definitivamente uma existência rara como penas de fênix. Apenas por um momento, decidi deixá-lo ficar. Ao mesmo tempo, o tigre branco da lua escura também devorou completamente o corpo de Liu Yu, mas claramente não o deixou satisfeito. Ele levantou a cabeça novamente e focou em mim. Ao ver essa cena, não tive medo algum. Encarei aquele olhar de caça cheio de selvageria. Em seguida, ergui a espada antiga. Escamas de dragão cobriram meu corpo instantaneamente, transformando-os em um olhar cheio de determinação como cobre dourado. A batalha neste momento flui na vida. O tigre branco da lua escura que constantemente ronda ao redor. Após um baixo rugido, ele então saltou ferozmente. Quanto a isso, eu não senti medo algum. Meu corpo instantaneamente se transformou em uma sombra negra e se dissipou no local. No próximo momento, o som do sonho surgiu. O chão feito de concreto foi instantaneamente golpeado por uma enorme pata de tigre. O impacto fez com que pedaços se desprendessem. Vendo que o golpe certeiro não acertou, o tigre branco da lua escura inclinou a cabeça, confuso. No canto escuro, uma figura negra começou a se formar lentamente. Confirmei a posição em que me encontrava agora. Não pude deixar de acenar com a cabeça, satisfeito. O dragão negro das trevas herda a habilidade 3S de transição nas sombras.
Desde que haja um lugar com sombra, eu posso transitar livremente. Após o golpe certeiro falhar, a raposa branca da meia-lua também finalmente percebeu. Este humano à minha frente não era como aqueles alimentos que só sabiam gritar antes. Seu poder provavelmente não era inferior ao meu. Imediatamente, seus olhos se encheram de vigilância. O rugido do tigre ecoou novamente. Em cima da enorme pata do tigre, usava uma luz negra quase imperceptível. Você usou suas habilidades? Ao ver essa cena, eu levantei levemente as sobrancelhas e os lábios. A garra de dragão da minha mão esquerda tocou suavemente o chão. No momento seguinte, inúmeras garras de esqueletos emergiram do solo. Arrastou violentamente o tigre negro da lua que estava no ar. Puxou-o com força para baixo. O tigre negro da lua, que havia perdido o equilíbrio, caiu diretamente no chão, sem dar tempo para ele reagir. Mais garras de esqueletos o prenderam firmemente no chão de cimento. O tigre negro da lua preso no chão, lutava desesperadamente. Tentava se livrar das garras dos esqueletos. No entanto, tudo o que ele fez foi em vão. Está na hora de te enviar para o seu caminho. Observando o tigre branco da lua escura que lutava incessantemente no chão, eu levantei a antiga espada do grande rio e fui lentamente em direção ao brilho. Os alunos que já haviam escapado para longe, ao ver isso, seus olhos estavam cheios de um brilho dourado. No entanto, ninguém percebeu. Nos olhos apavorados do tigre branco da lua escura, passou um traço de astúcia quase imperceptível. Olhando para mim, que já estava tão perto, o tigre branco da lua escura abriu a boca de repente. Em seguida, um som poderoso como um trovão ecoou, e se espalhou por toda a parte. Imediatamente ressoou pelo céu de todo o zoológico, mesmo que aquele grupo de alunos que fugia já estivesse a uma boa distância. Sob esse rugido, tudo à minha frente instantaneamente se tornou negro. Todos caíram desordenadamente no chão. Ao ver essa cena, nos olhos do tigre branco de Aniue, não consegui evitar um lampejo de orgulho. Quanto mais perto chegava, maior era o poder do rugido do tigre na floresta. Ele parecia já ter visto, de forma inesperada, a cena em que suas garras afiadas perfuravam meu corpo. No entanto, quando o tigre branco de lua crescente levantou a pata, para se preparar para a caçada, ele percebeu que eu também havia ligeiramente aberto a boca. No momento seguinte, um dragão que continha uma majestade irresistível, rugiu e ecoou pelo céu. O rugido originalmente estrondoso do tigre desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. Sob a leve pressão do rugido do dragão, a cabeça do tigre branco de lua crescente explodiu como uma melancia. De repente, estourou. Aproveitando essa oportunidade, eu deslizei sob a barriga do tigre com um movimento rápido. A antiga espada de Jushi perfurou diretamente o coração. Após algumas puxadas, com o som de um peso pesado caindo ao chão, o tigre branco da lua escura caiu pesadamente no chão. Em seus olhos sem brilho, havia uma expressão de incredulidade. Ele morreu assim, não muito longe. Os alunos, que finalmente se recuperaram, depois de ver esta cena, trocaram olhares entre si. Todos viram a determinação nos olhos uns dos outros. Colheram o que semearam. Olhando para o corpo decapitado no chão, eu apenas soltei um resmungo frio, focando no corpo deixado pelo tigre branco da lua escura. Instintivamente, eu passei a língua nos lábios. Uma presa de alto nível como o tigre branco da lua escura. Sua carne e sangue estavam cheios de poder espiritual. Era uma grande peça. Um som de lâmina cortando o ar ecoou. A antiga espada do grande rio estava no ar, descrevendo um arco perfeito. No momento seguinte, a perna direita do tigre branco da lua escura caiu. Sob os olhares horrorizados das pessoas ao redor, eu não tive nenhuma hesitação. Eu mordi com força a coxa à minha frente. O sangue quente que espirrou imediatamente preencheu toda a boca, deliciosamente sentindo o gosto de sangue na boca. Não consegui evitar um sorriso no meu rosto. Em seguida, em poucas mordidas, devorei uma perna de tigre, completamente limpa. Mas o estômago que não comia carne há muito tempo, ainda assim, sentia uma sensação de vazio. A qualquer momento, soube que a espada antiga seria desembainhada. Outra perna de porco foi novamente retirada. O silêncio enlouqueceu. Comer carne crua, ele é um selvagem? Não cozinha nem um pouco. Não tem nada de higiênico. Ao ver meu banquete, os estudantes não muito longe sentiram uma onda de náusea. Um grupo de idiotas. Ao ver isso, eu apenas ri friamente. E continuei saboreando a delícia à minha frente. Para que a eficiência fosse maior, eu escolhi derreter diretamente. As presas afiadas rasgaram facilmente a dura cabaça. Em menos de 5 minutos, o enorme tigre branco da lua negra, metade do corpo já havia se transformado em um esqueleto pálido. Neste momento, Bai Ling, que estava deitada ao lado, finalmente despertou lentamente. Ao ver a cena à sua frente, ele ficou paralisado no lugar. O corpo deitado no chão deveria ser de um tigre. Então,
Durante o tempo em que esteve inconsciente, ele, sozinho em silêncio, matou sozinho aquele terrível tigre branco que era uma ameaça. Você acordou enquanto ele ainda estava completamente confuso. Eu, mordendo uma pata de raposa, joguei casualmente um objeto em forma de barra. Um bom reforço à noite. Bai Ling, instintivamente, pegou o objeto. No entanto, ao ver claramente o que estava em suas mãos, o cérebro dele instantaneamente ficou em choque. Se não estou enganado, isso é um chicote de tigre. Eu realmente preciso de algo tão reforçado? Se você pegou a coisa errada, isso é seu. Parece que ele percebeu seu constrangimento. Eu percebi que parece que peguei a parte errada. Apressei-me a pegar o coração ao meu lado e jogá-lo. Deixei-me comer cru. Bai Ling pegou o coração do tigre e olhou ao redor. Ao perceber que não havia talheres, finalmente não consegui me conter e perguntei se gostava de comer. Para isso, eu não me dei ao trabalho de explicar. Apenas deixei cair 4 palavras. Assim que essas palavras saíram, o rosto de Bai Ling imediatamente mudou, tocando o coração do tigre que ainda pulsava em suas mãos. Bai Ling cerrou os dentes. Com os olhos fechados, mordeu com força. O sangue morno explodiu em sua boca. O forte gosto de sangue fez com que Bai Ling, instintivamente, quisesse vomitar. Mas ao ver não muito longe, eu, que estava me deliciando com a dúvida, ele, no entanto, reprimiu o nojo que sentia. Forçou-os a engolir a carne picada que estava em sua boca. Ao ver essa cena, eu a senti levemente. No momento em que o coração do tigre foi engolido, um brilho de surpresa passou pelos olhos de Bai Ling. Ele podia sentir. Uma força espiritual dominante surgiu de repente dentro dele, eliminando diretamente a dor causada pelo poder esotérico de gelo e fogo. Completamente. A sensação de plenitude espiritual o fez sentir-se tão leve e confortável que não pôde evitar um suspiro de prazer. Depois de experimentar o doce sabor, Bai Ling não tinha mais nenhuma preocupação em seu coração. Ele começou a devorar avidamente o coração do tigre que tinha em mãos. Engolindo, Bai Ling também enlouqueceu. Que nojo, comer um coração vivo. Isso ainda pode ser considerado humano? Ao ver essa cena, os rostos dos estudantes que observavam à distância estavam cheios de desgosto em relação ao comportamento dos dois, como se estivessem bebendo sangue. Eles se sentiam extremamente envergonhados ao ouvir os comentários deles. Bai Ling não respondeu. Apenas continuou a mastigar com mais força o coração que tinha nas mãos, porque ele sentia claramente o impulso do poder esotérico de gelo e fogo dentro de mim. Sob a capacidade deste coração, a fusão continua. Este coração de tigre é definitivamente um tesouro raro. E, instantaneamente, Bai Ling tomou uma decisão em seu coração, de que irá-me lealdade eterna. Olhando para os ossos acumulados à minha frente, limpei o sangue ao redor da minha boca. Satisfeito, fiz um gesto de vitória. Então, usei a absorção de alma diretamente nos ossos do tigre. À medida que a névoa negra era sugada para fora, os ossos do tigre espalhados no chão também se transformaram em cinzas flutuantes, dissipando-se no ar. Surpreendentemente, avancei para o estágio final do nível 1, sentindo a força espiritual crescendo dentro de mim. Não pude evitar que um brilho de surpresa surgisse em meus olhos. Se eu conseguisse capturar todas as bestas estranhas do zoológico e esgotá-las completamente, eu poderia, quem sabe, avançar diretamente para o segundo reino. O dragão gradualmente começou a desaparecer. Eu, sentado de pernas cruzadas no chão, lentamente me levantei. Olhou friamente para o canto. Foi varrido por esse olhar gelado. Os estudantes encolhidos no canto só se sentiram como se estivessem caindo em um abismo. O suor frio escorria incessantemente pelas costas. Eles sabiam muito bem o que haviam feito a mim antes. E quão maldosos foram. Enquanto alguns se preparavam para se humilhar e implorar por misericórdia, uma voz arrogante surgiu de repente da multidão. Por que vocês estão tão assustados? Diante dos olhares aterrorizados ao redor, Zhu Yu imediatamente sorriu com desdém. Um órfão sem pai nem mãe. Mesmo que se torne um monstro, e daí? Ele ainda será da camada mais baixa da sociedade. Por mais forte que ele seja, pode ser mais rápido que uma bala? Antes que suas palavras terminassem, uma abertura escura apontou diretamente para mim, não muito longe. Com uma pistola ao seu lado, Zhu Yu parecia especialmente arrogante. O medo anterior era apenas uma fachada intencional. Pensei em pegar a pistola atrás, para matar aquele monstro, para que eu pudesse me destacar. Mas fui ofuscado por minha súbita aparição. Você se atreve a possuir uma arma ilegalmente? Ao ver essa cena, os olhos de Bai Ling imediatamente mostraram uma expressão séria. Como um militar de origem Shigia, ele é extremamente sensível à presença de armas. É apenas uma arma. O que há de tão surpreendente nisso? Ao ver que até mesmo a fria Bai Ling estava mostrando tal expressão, Zhu Yu estava com um sorriso de satisfação incontrolável no rosto.
Você acha que a arma é mais rápida ou eu sou mais rápido a 7 passos? No entanto, enquanto Juil se exibia, uma voz fria soou silenciosamente em seu ouvido. Ao ouvir a voz repentina ao seu lado, a expressão de Juil imediatamente mudou. Ele não percebeu de forma alguma quando eu realmente apareci atrás dele. Você quer usar isso para me ameaçar? Não é um pouco ingênuo? Depois de pegar a arma com facilidade, eu apertei um pouco. Um monte de sangue e ferro foi lentamente derramado no chão. Para mim, isso não passa de um monte de sucata. Ao ver essa cena, todos os presentes ficaram paralisados no lugar. Como podem achar que ter uma arma os torna invencíveis? Ao ver o terror nos rostos à minha frente, meu lábio curvou-se em um sorriso estranho. Sorrindo, não estava se divertindo há pouco? Se você não rir, será a minha vez de rir. Que tipo de monstro você realmente é? O som dos passos se aproximando parecia um tambor batendo no coração de Juil. Ele nunca imaginou que a arma que ele considerava seu trunfo seria esmagada tão facilmente. Ao ouvir isso, não pude deixar de rir. Afinal, quem é o verdadeiro monstro? Foi apenas um instante. No meu braço direito, que era originalmente limpo, escamas de dragão cobriam-no. Garras negras de dragão apertaram firmemente a garganta de Juil. Embora eu não me importasse muito com a chamada vaga de admissão automática. Mas isso sou eu. Por que você acha que pode tirar algo meu? Desculpe, eu estava errado. Por favor, me dê uma chance. Juil, que foi chutado no ar, já não era mais arrogante como antes. Apressadamente implorou por sua vida. Ao ouvir sua súplica intermitente, o canto da minha boca se curvou levemente. Mas eu sabia muito bem que Juil se curvava. Não porque ele estava errado, mas porque tinha medo. Apenas sabia que pessoas como ele só tinham um destino, a morte. Justo quando eu estava prestes a esmagar sua garganta, um estrondo repentino veio de não muito longe, da parede originalmente feita de concreto armado. Neste momento, já havia um grande buraco. Em pé na entrada do buraco, estava um homem forte vestido com um terno preto. Eu aconselho que, se você não quiser morrer, solte rapidamente o jovem mestre. Ao ver Juil com o pescoço apertado, Reshi, enquanto ameaçava em voz alta, fez brilhar uma luz amarelada em suas mãos. O usuário de poderes esotéricos franziu levemente a testa ao ver isso. Ele jogou Juil para o lado com um movimento casual. Em seguida, desviou-se rapidamente para o lado. No momento seguinte, um quarto objeto emergiu do solo sem aviso. Ainda bem que você chegou. Quando voltarmos, o jovem mestre lhe dará uma grande recompensa. Juil, que foi jogado para o lado, apressou-se para aproveitar a oportunidade e se levantou. Ele se arrastou e se escondeu atrás de Reshi. Instantaneamente, ele mostrou uma expressão arrogante e ficou em silêncio. Você se divertiu muito me batendo, não é? Agora eu vou fazer você perceber que a camada inferior é apenas a camada inferior. Mesmo que os ratos do esgoto cresçam, também há um rato que pode ser esmagado facilmente. Rato de esgoto. Eu, que originalmente não tinha nenhuma agitação no coração, levantei a cabeça abruptamente ao ouvir essas palavras. As pupilas que já haviam voltado ao normal, novamente se transformaram em um tubo vertical dourado. Tudo o que eu fiz foi para evitar aquela fase que só podia habitar no esgoto, junto com as baratas. A trágica experiência de ter ratos como companhia aconteceu novamente. No entanto, Juil tocou em sua própria reversão da idade. Você está pronto para morrer? Um mero estudante. Realmente acha que, ao despertar suas habilidades, se tornou invencível? Reshi, ao ver isso, não pôde evitar um sorriso de desprezo. Ele me observava atentamente enquanto eu me aproximava. Um brilho amarelo passou pelos olhos de Reshi. Em seguida, uma armadura feita de rocha cobriu seu corpo. Vá e morra obedientemente. Após acordar e torcer o pescoço, Reshi soltou uma risada. Uma longa mecha de elemento terra se reuniu em minha mão. Avançou em minha direção com um golpe feroz. Ao ver essa cena, muitos estudantes não puderam evitar desviar o olhar. Não conseguiam suportar ver a cena cruel que se seguia. Na visão deles, embora eu tenha me transformado em um monstro, mas diante de Reshi, diante de um mercenário experiente em combate, temia que só houvesse um caminho para a morte. No momento seguinte, um grito de dor esperado ecoou. No entanto, ao ver a cena diante de mim, todos os presentes ficaram paralisados no lugar. Reshi, em quem eles tinham grandes esperanças, neste momento, foi atravessado por uma antiga espada branca. Estava deitado no chão, gemendo de dor. Uma voz fria e mortal ecoou. Minha mão direita instantaneamente se tornou envolta em escuridão. Quebrou a armadura e atravessou o peito, esmagando o coração. Em seguida, o corpo de Reshi caiu lentamente no chão. Nos olhos que não conseguiam ver claramente, cheios de uma expressão de incredulidade. Ao ver esta cena, os estudantes presentes, seus corpos começaram a transpirar involuntariamente.
O suor frio encharcou toda a parte de trás. Bai Yun, que estava firme ao lado, ao ver essa cena, teve em seus olhos um lampejo de choque incontrolável, olhando para o coração esmagado à sua frente. Juyu, com as pernas trêmulas, desabou no chão. Sem perceber, um cheiro de urina começou a se espalhar no ar. Ao sentir esse cheiro, não consegui evitar franzir a testa. Olhei na direção de onde o cheiro vinha. O arrogante Juyu, neste momento, estava caído no chão, com o rosto pálido como cinzas. Até os animais sabem que não devem fazer suas necessidades em qualquer lugar. Você é pior do que um animal. Ao ver isso, balancei a cabeça, enojado. Mas o que me surpreendeu foi, ao ouvir essas palavras, os olhos de todos brilharam. Mas de repente, brilharam. Isso mesmo, eu sou um animal. Você é muito generoso. Não se preocupe com este animal. Ele disse e caiu de bruços no chão. Estendeu a língua e lambeu as manchas de água no chão. Enquanto lambia, ainda latia algumas vezes. Após a chegada da mudança, a família Yao, eu, que já vi muitas aberrações, ao ver essa cena diante de mim, não pude evitar uma onda de náusea. Um som cortante de espada ecoou. Juyu, que estava feliz lambendo o chão, sentiu uma onda de frio no pescoço. Em seguida, sua consciência mergulhou na escuridão. Seu corpo caiu sem forças ao lado. A vitalidade em seus olhos foi gradualmente desaparecendo. Como lidar com essas pessoas em silêncio? Olhei para um grupo não muito longe. Aquela turma de estudantes encolhida no canto. Bai Ling perguntou cautelosamente como lidar com isso. O que há para lidar? Quanto a isso, meu rosto não mostrou nenhuma emoção. Justo quando havia um tigre mutante no recinto. Vocês não gostam de fazer alguma votação justa? Então, façam como quiserem. A pessoa com mais votos será jogada para alimentar o tigre. Os que sobreviverem continuarão votando. Se gostam de justiça, eu lhes darei justiça. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão dos estudantes presentes mudou instantaneamente. Bai Ling acenou com a cabeça, levantou a mão e derreteu a sela que prendia outro tigre. A porta de ferro se abriu lentamente. Um rugido de tigre cheio de raiva ecoou em seguida. Ele olhou ao redor dos estudantes encolhidos à sua frente. Nos olhos do tigre faminto que foi solto, havia uma excitação pela caça que estava prestes a começar. Boa sorte, talvez quando o tigre estiver satisfeito, vocês consigam sobreviver. Depois de trancar a porta do recinto dos tigres, eu apertei a chave em minhas mãos até que se tornasse um fio de ferro. Em seguida, sorri e acenei para eles. Depois de voltar ao saguão do zoológico, eu de repente virei a cabeça e olhei para Bai Ling ao meu lado. Com uma voz fria, disse, você pode ir embora. Bai Ling claramente não esperava isso, que eu daria uma ordem de expulsão sem aviso prévio. Ele ficou paralisado no lugar. Seu rosto estava cheio de confusão, mas logo ele se recuperou. Ele balançou a cabeça rapidamente e disse, posso te seguir. Você fez a escolha certa. Depois que Bai Ling expressou seus sentimentos, o frio em meu rosto começou a desaparecer. O teste que eu fiz recentemente era para confirmar se sua determinação era firme. O que eu preciso é de alguém absolutamente leal, e não de um subordinado com segundas intenções. Você despertou uma habilidade elementar classe SS ou superior, certo? Em seguida, entrei em estado de transformação. Apontei para meu peito e disse, ataque-me. Ao ouvir isso, Bai Ling achou que tinha ouvido errado. Seu corpo não reagiu. Usar o poder para salvar você não pode me ferir. Escamas de dragão cobrem todo o corpo. No meio dos arbustos dourados, há uma cor fria. Eu entendi após encarar aqueles olhos dourados de dragão. O executivo mordeu os lábios e acenou com a cabeça. As cores vermelha e azul continuavam a se reunir em suas mãos. No momento seguinte, ele abriu os olhos abruptamente, com o som de um canto de fênix ecoando. O poder de gelo e fogo explodiu instantaneamente. SSG sentiu o que vinha das escamas do dragão. Congelamento e queima. Duas sensações de contraste completamente diferentes. Uma expressão de surpresa passou pelos meus olhos. Em teoria, Bai Ling deveria ter despertado habilidades de classe SS. Isso é o que se esperaria de habilidades. Mas parece que foi por ter consumido a lua negra. Por causa do coração do tigre branco. Esses dois poderes elementares que deveriam se contradizer, estranhamente, se fundiram. As habilidades evoluíram? Observando o que se condensava nas escamas do dragão na ponta da garra direita. As chamas ardentes que estavam queimando. Uma expressão pensativa apareceu em meu rosto. Este é meu poder esotérico de classe SS, ornamentação congelante. Depois de coçar a cabeça, Bai Ling explicou timidamente. Meu poder não é suficiente. Não consigo realmente invocar a Fênix. Só consigo manifestar assim temporariamente. É realmente uma habilidade de classe SS? Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Bom, se você conseguir sobreviver neste apocalipse, se conseguir viver,
No futuro, com certeza poderá se tornar uma força dominante. Expeli uma boca cheia de lava negra do dragão. Após derreter o soldado na garra do dragão, eu voltei ao meu estado normal. Eu realmente não esperava. Sem querer, acabei encontrando um usuário de poder de classe SS. Independentemente de como será meu futuro, sempre serei leal a você. Em resposta, Bai Ling apenas abaixou a cabeça em silêncio. Ao ver essa cena, embora meu rosto não mostrasse nenhuma emoção, no fundo, eu acenei com a cabeça. De repente, um tiro ecoou de não muito longe. Este som é realmente uma arma de um verdadeiro herói.